Meus prezados irmãos e minhas irmãs, que a paz grandiosa de Deus, que a paz de Jesus, que a paz dos espíritos amigos, espíritos que fazem e dirigem esta casa de oração e trabalho, que a paz de todos eles possa recair individualmente sobre cada um de nós aqui presentes, espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Trago lá de Carpina, como sempre o faço, o abraço fraterno e amigo da nossa casa, a essa querida casa que nós também fazemos parte. E, juntamente com o nosso abraço, trazemos conosco o desejo cada vez maior de que todos vocês, como um todo, que constituem, que fazem esta casa de oração e trabalho, possam cada vez mais firmes, fraternos, amigos, continuem com ela a crescer. 34 anos de trabalho, 34 anos de uma quantidade enorme de reuniões doutrinárias, estudos, reuniões de desobsessão, campanhas fraternas, o lar de Clara. Então há motivo de muita gratidão e motivo de que cada vez mais, empenhados com esse objetivo maior que a casa tem, cada um de vocês se alinhe na frente de trabalho. A temática que nos foi proposta é uma temática que, a princípio, a gente observa de logo a sua importância. Aprendei com Jesus é o primeiro apelo. Não existe, como a nossa irmã falou ainda há pouco, melhor referência do que ele para que nos disponhamos a aprender. Jesus, modelo e guia, a doutrina nos apresenta. E aprendei com Jesus direitos e deveres. Interessante essa proposta, porque, na realidade, nós observamos que, na base de todas as relações, e teria também a acrescentar, na base de todos os conflitos, existe aquele questionamento direito-dever. Nós vamos observar afastamentos familiares e a tônica desses afastamentos, se a gente for buscar o motivo, é porque alguém se sentiu vilipendiado, tratado mal, sonegado naquilo que ele achava ou ela achava que fosse seu direito. Então, nós vamos observar que a questão direitos e deveres é uma questão delicada, porque ela faz com que uma série de situações, pelo não exercício correto, faça com que dificuldades muito grandes sempre estejam a surgir. E é delicado, porque quando a gente advoga um direito, geralmente a gente coloca nesse advogar os nossos interesses. E temos uma dificuldade imensa de observar que, na mesma proporção que direito nós temos, deveres também devem existir. E a nossa perspectiva é que o direito sempre está ao nosso lado. Temos uma dificuldade muito grande de transitar nessas duas situações, e daí é conveniente e oportuno, e foi feliz a colocação, que a gente na tarde de hoje meditasse, trazendo para essa meditação, para essa reflexão, o pensamento do nosso querido e amado Mestre Jesus. Observando essa procura de referendar nossos direitos, eu me lembro de uma citação num livro pequenino, Jesus no Lar, mas grandioso em ensinamentos, uma certa lição que ali foi colocada pelo espírito Neio Lúcio, de que existia um certo homem devoto, que ele vivia numa caverna onde nunca havia penetrado nessa caverna uma mínima frecha de luz. E esse homem devoto, ele se achava por demais prejudicado de ali estar,
Ele se sentia uma pessoa vigorosa, uma pessoa com possibilidades de ação, e ele se sentia tolhido em ali, naquele local, estando a viver. Por que ele ali estava? E entre preces e imprecações, muitas vezes com uma certa tranquilidade, uma tantas vezes revoltado, ele pedia a ajuda do mundo espiritual. E o mundo espiritual o visitou certa feita, enviando a fé. Era necessário que ele tivesse fé, que ele orasse, que ele seria ajudado. Recebida a orientação, passado um certo tempo, ele torna novamente a imprecar, revoltado com a sua situação. Ele é visitado posteriormente, ou pela segunda vez, por um anjo da esperança. E o anjo da esperança lhe dizia que ele se aquietasse, que ele esperasse no tempo e que ele seria auxiliado. Um certo tempo se acalma novamente e torna a se revoltar. Terceira vez ele foi visitado pelo anjo da caridade. E o anjo da caridade o maternou, qual se for uma grande mãe. Ele se aquietou um pouco, passado um tempo, voltaria novamente a reclamar. É quando a espiritualidade resolve visitá-lo agora, enviando o anjo da verdade. E a verdade se apresentando ali naquela caverna onde anteriormente nunca havia entrado uma flecha de luz. Aquele homem se deu conta que, na realidade, todas as dificuldades pelas quais ele vivia ali dentro naquela caverna eram decorrentes do seu próprio espírito ou da sua própria pessoa. Na realidade, o cheiro que ele tanto dele se queixara era o resultado de feridas que nunca cicatrizavam. E que ele próprio, e não ninguém, era responsável por aquilo que ele estava a passar. Ao invés dele dialogar com a verdade, aquele homem resolve novamente buscar outra furna onde pudesse se esconder. E aí o espírito Neu e Lúcio diz que na vida nós, criaturas humanas, nos comportamos mais ou menos assim. Nós cremos, nós descremos. Nós nos sentimos bem quando as coisas estão a fluir de forma favorável e sequer procuramos saber as razões pelas quais determinadas concessões ou determinados direitos não nos são concedidos. Mas a questão direito é muito delicada. E eu me lembro no livro Há 2000 anos, acredito que uma leitura que cada um de nós já deve ter feito e refeito, porque o livro verdadeiramente nos traz passagens muito importantes. Na época que Jesus esteve aqui na Terra, o livro Há 2000 anos nos retrata, existia um chamado senador Públio Lentulus. E o senador Públio Lentulus, ele tinha uma filhinha que estava doente e foi aconselhado que essa criança saísse da região onde eles estavam a viver e fosse até lá para os lados de Jerusalém. Programada a viagem, levando consigo o senador Públio Lentulus, a sua esposa Lívia, a sua filha e o pequenino filho, a viagem transcorreu de uma forma tranquila, tal qual fora programado. Mas antes de Públio Lentulus sair lá de Roma, um amigo de muita intimidade, Flávio Severus, disse-lhe: olha, você vai para uma região muito difícil, onde existem muitas pessoas de temperamentos inquietos e que muitas vezes você vai perceber, elas não gostarão de respeitar os direitos dos humanos. Então, busca em qualquer momento, em qualquer situação que se depares, fazer prevalecer a tua autoridade de senador romano que és. Senador Públio Lentulus trazia consigo, naquele momento, naquela reencarnação, uma tendência muito forte para o orgulho. O conselho foi dado.
quando eles transitavam de uma forma certamente, aliás, de uma forma repetidamente muito bem, no trajeto da viagem, quando já às portas de Jerusalém, uma pequenina pedra bate no rosto de Lívia. Imediatamente o senador pede que os seus empregados busquem punir de forma muito severa aquele que ousara jogar uma pedra na sua esposa. E de forma rápida todos eles se predispuseram à ação que havia sido requerida pelo senador, e eles batiam de forma muito severa naquele jovem que assim se comportara. É quando Lívia, olhando para o senador, o seu esposo, diz: olha, os nossos direitos, eles não devem aceitar a forma impiedosa como tu estás mandando tratar esse rapaz. Basta, Públio, porque os direitos da nossa condição não traduzem deveres de impiedade. Como é delicado o manusear do direito. Em determinados momentos, de forma semelhante ao senador Públio Lentulus, nós, no exercício ou no trabalho para que os nossos direitos sejam assegurados, nós saímos da linha do equilíbrio e muitas vezes agimos com impiedade. É quando, aconselhado por Lívia, ele manda que os soldados parem de bater, aliás, que os empregados parem de bater. E no dia seguinte, porque os empregados perguntaram ao senador: o que é que vamos fazer com ele? O rapaz já tinha sido punido. O que é que nós vamos fazer com ele? Ele deve ser levado para as galeras. E galeras, para aquela situação, significava escravidão ou uma morte certa. O pai do rapaz, no dia seguinte, implora: tende piedade de meu filho. Por que não o educaste bem? Porque ele agiu de forma tão irresponsável, jogando uma pedra que bateu na minha esposa. Eu não sei o que aconteceu, meu filho. Eu não sei. O que eu sei é que ele é arrimo de família, ele ajuda a sustentação do meu lar. Sabemos que o Senhor tem todos os direitos de puni-lo. Mas, por favor, releva essa punição. E ele não quis relevar. E aí, quem já leu o livro há 2000 anos sabe que um sentimento muito forte de odiosidade se fez, porque o outro achou que no exercício ou na busca do direito, o senador agira de uma forma muito rígida, muito autoritária e muito fugindo dos princípios de uma verdadeira caridade. Sônia dizia bem: queremos direitos. Geralmente é numa relação, aquilo que mais nós exigimos do outro é que os nossos direitos sejam respeitados. Eu não sei se vocês se deram conta, eu fiz uma pequenina procura e nós temos uma quantidade enorme de direitos. Mas eu me apresso a dizer, e também deveres. Raras vezes nós nos comportamos como uma situação descrita no livro Tratado do Desespero, de um filósofo dinamarquês, Kierkegaard. Kierkegaard, ele conta uma situação muito estranha e muitas vezes até difícil de pensarmos na possibilidade daquilo ter acontecido. Conta-se que existia um camponês que vivia num determinado reino que era muito próspero. E o rei, que conhecia todas as pessoas que moravam no seu reino, um determinado dia teve o desejo de convidá-lo e o fez de uma forma que assustou o camponês. O camponês, o que mais queria na vida era um dia se aproximar do rei. Para quê? Para um dia contar para os seus netos
que ele tivera essa oportunidade de fruir um diálogo com o rei. Mas o rei resolve convidá-lo. E ao convidá-lo, ele, em se aproximando do rei, o rei disse: eu sei que você é uma pessoa jovem, é uma pessoa honesta e uma pessoa boa. E por você ser uma pessoa boa, por ser uma pessoa honesta, eu gostaria que você fosse meu genro, que você se casasse com minha filha. E o camponês disse: não. O rei quer me enlouquecer. Como pode? Que prerrogativas eu terei? Ou que algo eu tenha para justificar verdadeiramente o pedido de consorciar-me com a filha dele? Pediu o rei um tempo. Ele disse: não vou contar isso a ninguém. Como é que eu vou ter direito de casar com a filha do rei? E na noite seguinte a esse convite, ele fez sua trouxinha e resolveu sair daquele reino. Raramente nós nos comportamos em relação às situações que nos são apresentadas como o rapaz, como o devoto da caverna. Raramente, numa análise fria ou numa análise racional, nós nos consideramos incapacitados de não fruir determinados direitos. Muitas vezes que nos são ofertados e muitas vezes que a gente imagina que sequer um dia poderá alguém nos convidar e ofertar aquilo que nas nossas limitações a gente não pensa a possibilidade de usufruir. Então temos que procurar Jesus. Verdadeiramente buscar nele. Porque a fruição, as orientações necessárias para esse trato, porque direitos e deveres nas nossas vidas não acontecem por acaso. Não é de uma forma que a gente não tenha um precedente, principalmente espiritual, que somos visitados pela vida para o exercício de determinados direitos ou para o cumprimento de determinadas obrigações. Como criaturas humanas, cada um de nós temos os direitos, os nossos direitos individuais por sermos criaturas humanas. Na Constituição Federal do Brasil, no artigo 5º, nós vamos encontrar os direitos que são os direitos fundamentais de todo cidadão. E lá está, no artigo 5º, são direitos fundamentais. O que é um direito fundamental? É um direito que pertence ao homem, que é legitimado pela ordem jurídica. Então, a ordem jurídica legitima determinados direitos que fazem parte da nossa natureza de homens e cidadãos que somos, não é? Então, há determinados tempos, em determinadas ordens jurídicas, determinados direitos são sustados. Em outros momentos, outros direitos aparecem. Os direitos individuais, que não são aqueles tutelados por um ordenamento jurídico, eles são invioláveis, eles são atemporal e eles são universal. Os direitos fundamentais, de acordo com a nossa Constituição, são, ali é numerado, o direito de viver. A gente pega o livro dos Espíritos e vamos encontrar nos Espíritos a pergunta que Allan Kardec fez. Qual o principal, o primeiro de todos os direitos? Está lá, o direito de viver. 1857. Na Constituição de 88 está lá, o direito de viver. O direito de liberdade, o direito de igualdade, o direito de propriedade. São direitos assegurados pela nossa Constituição. Homens e mulheres têm os mesmos direitos e obrigações, todos são iguais perante a lei, direitos catalogados pela nossa Constituição. Mas não é só. Além dos chamados direitos fundamentais, nós temos os chamados direitos sociais. E quais são os direitos sociais? Os direitos sociais são o direito da educação, o direito da alimentação, o direito da proteção à maternidade, o direito de proteção à criança,
o direito do trabalho. Então, são chamados direitos sociais. Muito bem. E, além dos direitos, que são os direitos sociais, que a gente está traçando assim por cima, sobre a quantidade deles, existem também os chamados direitos trabalhistas. Acredito que o manuseio é tão constante que quase todos de nós os sabemos de cor. O direito a não receber um salário menor que o mínimo, o direito de trabalhar 8 horas, o excesso sendo pago através das horas extras. Temos direito, se trabalhamos à noite no determinado horário, a partir das 10 horas, a receber o adicional noturno. Temos o direito de receber adicional de salubridade, dependendo da função exercida. Temos o direito da periculosidade, temos o direito às férias, temos o direito do intervalo entre duas jornadas, entre as jornadas de trabalho ou na própria jornada de trabalho. Tudo isso são direitos que nos são assegurados. Mas é muito importante que a gente coloque, principalmente nós que somos espíritas e que temos uma consciência dilatada, em relação à percepção de que tudo isso deve ser observado também de acordo com o que prevê a legislação divina, ou a lei divina. Né? Precisamos mergulhar que todas as vezes que nós exercitamos um direito, em contrapartida, existe o nascedouro de um dever. Por exemplo, nós temos direito de ter uma casa. Nós temos direito de construir uma casa. Temos direito? Todos temos direito. Já imaginaram a quantidade de deveres que nós temos por possuirmos uma casa? Já se deram conta? Primeiro, ela tem que atender à legislação do município. A legislação do município estabelece determinadas regras de recuo. Que o material seja de boa procedência, para que aquela casa ofereça segurança. Enfim, nós não podemos abrir janelas da maneira como nós quisermos, sem uma determinada distância do nosso vizinho. A cada direito que nós temos, deve corresponder um exercício de um dever. Nas nossas relações familiares, temos direito a casar? Quem quiser, todo mundo pode casar. Mas a partir do momento em que uma relação matrimonial ela é estabelecida, está lá no Código Civil. Nós temos deveres de conviver debaixo do mesmo teto. Nós temos o dever da fidelidade. Nós temos o dever da ajuda mútua. Temos uma série de deveres. Deveres que muitas vezes são tão desconsiderados, a ponto de um advogado na área civil, ele dizia assim, quando aparentemente existe o amor, ou quando o amor existe, vamos tirar o aparente, os cônjuges dividem os bens com facilidade, sem dificuldade. Mas quando uma dificuldade surge, uma sua separação aparece, aí ele diz assim, é muito difícil dividir e é muito compulsório o retirar. Difícil dividir e muito compulsório o retirar. E aí, meus amigos e minhas irmãs e meus irmãos, é preciso olhar direitos e deveres na perspectiva oferecida por Jesus. E quando a gente começa a observar os exemplos que Jesus nos deu, como ele nos trouxe coordenadas importantes para esse exercício. Em primeiro lugar, Jesus atendeu a todos indistintamente. Atendia bem aquelas pessoas que eram de posses, atendia os necessitados. É interessante ver naquele livro Boa Nova, numa narrativa onde
ali o irmão X colocou como bom servo o título da lição. Ele conta a história de Zaqueu. Zaqueu era pequenino. Num determinado dia, Jesus foi à cidade de Jericó e ele queria ver Zaqueu. Aliás, Zaqueu queria ver Jesus. E eu fico analisando uma autoridade com os poderes que ele tinha. Não ligar para o preconceito da função, saiu correndo no meio da multidão, subiu a árvore para que pudesse ter uma boa visão. E naquele dia Jesus observando a necessidade de se encontrar com Zaqueu, porque Jesus é grandioso, é fantástico. As pessoas iam até Jesus, mas em muitos momentos registra-se no Evangelho. Era o próprio que ia até as pessoas. Naquele dia, os olhares se cruzaram. E Jesus diz, olha, Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje apraz-me que eu me hospede em tua casa. Os discípulos não entenderam aquela postura de Jesus. Gente, há dor em toda parte. Direito a uma ajuda, a um auxílio, não apenas as pessoas que estão necessitadas economicamente. Há muitos ricos que têm graves e grandes problemas de coração. E aí, os discípulos não entenderam por que tantas casas em Jericó Jesus ia se hospedar justamente na casa de uma pessoa que era tida como mal. E ali naquela casa se processou um dos diálogos mais importantes que a gente pode assistir, onde Zaqueu debulharia o seu sofrimento para Jesus, declinaria a sua real disposição de servir. E eu achei interessante, eu sempre acho, quando eu vejo essa narrativa, ele não foi perguntar à esposa se poderia dividir os bens. Porque muitas vezes a gente quer fazer, mas não quer, e a gente coloca a culpa no outro. Não, Zaqueu resolveu ali deliberadamente que ele deveria indenizar quem ele havia tirado de forma indevida e resolveu dar metade do que ele possuía aos pobres. Jesus era assim. Determinado momento das suas peregrinações, os discípulos iam para um determinado local e ele foi até a Samaria se encontrar com a mulher samaritana. E presta-lhes uma grande ajuda espiritual. Ele olhava as necessidades espirituais de todos. Socorria a todos. Certa feita, há narrativas que ele deveria chegar até Jerusalém, mas ele buscaria uma região onde naquela região ele nunca havia passado. E aquela região se caracterizava por espíritos que não tinham nenhuma vontade de escutar as verdades espirituais. Narra Amélia Rodrigues, o sol era inclemente, as distâncias grandes, as dificuldades se interpunham todo o tempo. Mas Jesus foi a Jerusalém passando pela Transjordânia, para que a sua palavra fosse levada para todo tipo de solo, para qualquer tipo de situação. Mas onde a gente vê Jesus usando bem, ou manuseando bem a informação de como a gente deve tratar direitos e deveres, foi naquela famosa cena da praça pública, onde a mulher que havia sido pega em adultério foi a ele levada. Era madrugada. Ele havia voltado do Monte das Oliveiras e estava a orar. É quando uma multidão de pessoas sequiosas pelo sentimento de justiça pedem que Jesus a julgue. A lei de Moisés manda que ela seja lapidada. Ela foi pega em adultério. E tu o que dizes? Jesus sabia que aquilo era um ardil. Aquilo ali era uma peça que havia sido levantada para acolhê-lo. Porque se ele dissesse sim à lei de Moisés,
dissesse que aqueles que estavam com a pena da mão apredejassem lá, ele estava derrogando tudo aquilo que ele anteriormente ensinava. E se ele dissesse que não apredejasse, ele ia cada vez mais insuflar o ódio daqueles acusadores. Conta Alberto Almeida, num livro lindo, Perdão como Caminho, o Caminho do Perdão, que Jesus, observando a situação e sentindo o que passava na mente de cada um deles, ao invés de dar uma resposta, olha para o chão. E Alberto, na sua interpretação psicológica e espiritual, diz: todas as vezes que alguém erra, o primeiro caminho que nós deveríamos executar é olhar para o chão. Nunca se falou que Jesus escrevera nada, mas aí ele ali começou a escrever na areia. E as pessoas interrogativas, o que é que ele estava a escrever? Diz Alberto também na sua interpretação, que ele ali colocava determinadas ações não realizadas por aqueles que ali estavam querendo acusar. Perdão, compaixão, misericórdia, caridade. Mas eles estavam incomodados, eles queriam de uma forma rápida um julgamento. Ela foi pega em adultério. O que é que tu dizes? Jesus, olhando para eles, diz: aquele que estivesse sem pecado, atirasse a primeira pedra. Jesus traria para essa relação direito e dever, ele trazia um componente que é o componente da justiça. Dá a cada um o que cada um tem direito. Continua a escrever, e eles a olhar e dizem que dessa feita, cada um lia e observava: ladrão, adúltero, maledicente. Uma série de vícios que caracterizava cada um daqueles que estavam ali, fez com que cada um deles se retirasse. É quando Jesus, voltando-se para a mulher e observando que ela estava só, indaga: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles se foram. Não te condenaram, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. O ingrediente justiça deve vestir todo o nosso movimento na defesa de dever ou na defesa do direito. Alberto diz com muita propriedade: aquela peça jurídica era uma peça que já nascera contaminada. Para que houvesse adultério, tinha que haver a presença do adúltero. E a lei mosaica também punia o adúltero, porque ele ali não estava. Para que houvesse adultério, não estava também presente ali o esposo. Muitos poderão dizer: não, mas ele fora vítima na intimidade de uma relação a dois. Quem é ofensor, quem é vítima? Na intimidade de uma relação a dois. Quem é o ofensor, quem é a vítima? E Amélia Rodrigues nos presenteia através de Divaldo Pereira Franco, dizendo que à noite aquela mulher, depois de ter o seu ânimo levantado, porque Jesus observara, aconselhando que ela fosse e não voltasse a pecar, que Jesus lhe dera uma nova possibilidade de continuar a viver. E ela o busca à noite. E naquela noite, na casa de Simão Pedro, ela se desnudara. Nunca pensara trair o esposo. Nunca pensara. Em todos os momentos em que a traição se dera, ela o fizera pensando no marido, que não mais a tratava bem, que a rejeitara. E Jesus, olhando para ela, disse-lhe: mulher, reconstrói a tua vida, não voltes a pecar. E daria um aceno para que ela pudesse dar ânimo no seu viver. Ama, serve e passa. E a história é linda, que lá na frente, a Amélia Rodrigues diz que ela erguera uma casa para ajudar as pessoas mais necessitadas.
E um certo dia, quando alquebrado estava pela vida e também com a consciência culpada por aquilo que ele fizera, aquele esposo a encontra. E ao encontrá-la, ele tem uma vontade imensa, ele externa o desejo de ter o seu coração pacificado. Mas ela não querendo perturbá-lo naqueles seus momentos terminais. Lembrando-se que Jesus lhe dissera, ama, serve e passa, acarinhou-o e disse, com certeza, onde quer que ela esteja, ela já te perdoou. Mas a gente encontra também Jesus falando de direitos e deveres. Quando, certa feita, aqueles judeus que não queriam pagar o imposto devido a César, apresentam-lhe uma moeda e diz, é justo que esse imposto seja pago? É justo que paguemos esse imposto? E a resposta de Jesus, o que é que está escrito? Qual a imagem que aí está? Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Mas nas minhas reflexões, vestindo essa palestra, eu me lembrei também que Jesus disse, restituir a saúde aos enfermos. Limpar os leprosos, curar os leprosos. Afastai os demônios, dando de graça o que de graça tu recebestes. Mas ele foi mais além. Ele instituiu que o perdão nas nossas vidas deve ser um dever, em todos os momentos, em todas as situações. E eu me relembro que certa feita, quando ele foi até Nazaré, pregara, curara, estender a sua mensagem de boa nova às pessoas aflitas, no dia seguinte, ele observou que as pessoas começavam a fazer murmúrio em relação à sua passagem por Nazaré. Ele olha para os discípulos e diz, saiamos de Nazaré. Mas os discípulos que ainda não compreendiam na sua inteireza a grande mensagem revolucionária de perdoar, eles disseram, mestre, não é justo que tu recebas tantos títulos acusatórios. Uns te chamam de desordeiro, outros falam que tu és Satanás, outros dizem que tu és um revolucionário. E Jesus, orientando-nos o dever de perdoar, ele dizia, nós não podemos colher uvas nos espinheiros. Mas, mestre, aquelas pessoas que te acusam foram pessoas por ti beneficiadas, todas elas. E Jesus, em resposta, diria, uma das piores ilusões que a criatura humana pode trazer para si na face da terra é querer que todas as pessoas façam de si um justo juízo. Saiamos de Nazaré. E o diálogo prossegue em determinado momento, Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes nós temos que perdoar? Não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes. Mas nas minhas meditações eu também pensei, Jesus ensinou-nos, e precisamos aprender com ele, o dever de amar. Já pensaram ou já pararam para chegar a essa conclusão? Porque amar é algo que a gente quer o quê? É um movimento que a gente quer que as pessoas façam em relação a nós. Quando a gente fala em amar, amor, a gente imagina alguém ofertando aquilo que a gente mais quer. Mas Jesus falaria a respeito do dever de amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos. Um novo mandamento vos dou. Lembram? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amo. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Mas há pouco tempo, gente, eu vou dividir com vocês, não sei se já o fiz, naquele capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala a respeito do Consolador, existe uma outra exortação de Jesus a respeito da importância do amor.
através do Espírito de verdade, que muitos imaginam, não, muitos acreditam que seja o próprio Jesus, o Espírito de verdade. Haveria aquela exortação para cada um de nós. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Mas me passaram a tarefa de falar sobre isso, amai-vos, instruí-vos. E aí eu me dei o trabalho de observar como foi que surgiu essa exortação. Sinto-me por demais tomado de compaixão, para não deixar de vos estender as minhas mãos socorredoras. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, para não estender a minha mão socorredora em relação a vós. Vós que vedes o céu e preferis mergulhar no abismo. Aí foi que então veio a exortação. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Que possamos dilatar nosso entendimento que amar na nossa vida deve ser verdadeiramente um dever. Uma realidade na dinâmica do nosso proceder, a fim de que cada um de nós possamos viver melhor. Porque quem ama vive bem melhor. E aí a gente se lembra de Simão Pedro. Lembramos-nos de Simão Pedro, está lá no livro Paulo e Estevão. Naquele fenômeno, naquele episódio que eu o computo como um dos mais belos ali retratados. Igreja do Caminho. Aliás, Igreja de Antioquia. Uma problemática vivencial entre os discípulos. Paulo, através de uma carta, escreve a Simão Pedro e diz: vem até aqui. E Simão chegou consolando a todos, esclarecendo e tratando bem a todos. Paulo exultava. Porque era isso que mais queria Paulo, que os gentios também fossem tratados bem. É quando uma carta de Tiago foi enviada para Pedro e Pedro modificou imediatamente a maneira como estava a agir. Isso decepcionou por demais Paulo, que usou a tribuna no momento em que uma reunião pública estava a acontecer e começou a falar mal de Pedro. Barnabé chorava. Paulo não tinha o direito, percebam como direito e dever está em quase todas as situações da vida, ele não tinha direito de fazer isso com Pedro. E Pedro parado, observando aquela situação, é quando, em um determinado momento, Pedro é chamado a falar. Tinha direito de se defender? A Constituição Federal nossa diz que a gente tem o direito de se defender de acordo até com o nível da agressão. Direito de defesa. Pedro tinha direito de se defender? Pedro ponderou que o exercício do direito de defesa a ele, naquele momento, não devia ser exercitado. Observou a extensão daquela problemática numa igreja que estava a nascer. Ele não podia criticar Paulo pelo grande trabalho que Paulo estava exercendo junto aos gentios. Não podia criticar Tiago, que era conservador e coadunava as práticas da igreja lá de Jerusalém, por conta da maneira como ele assim trabalhava. E por conta disso, a assistência naquela casa do caminho nunca falhou. Então Pedro pondera. E ao se levantar, as pessoas na expectativa, o que é que Pedro vai dizer? Ele levanta-se e diz que todos eles que ali estavam sabiam a quantidade dos defeitos que ele tinha. Negaram Cristo por 3 vezes. E aí observa a magnanimidade do Cristo me dando a oportunidade de trabalho. Então, rogo a todos vocês que orem por mim. Nenhuma defesa. Nenhuma defesa.
A hora que o silêncio exercitado por cada um de nós valerá muito mais que palavras ditas, muitas vezes ao influxo de uma emoção. Allan Kardec, com muita propriedade, ele dizia: quando houver divergências entre sociedades espíritas, eu não me preocupo com o que fez com que essa divergência pudesse acontecer. Eu procuro observar quem, na condução daquele fato, age com caridade, repetindo ou assimilando totalmente o pensamento de Jesus. E aí Pedro retornou a palavra a Paulo para que Paulo pudesse explicar a lição da noite e registra o Espírito Emmanuel no livro Paulo Estevam. Esse incidente não ganhou repercussão graças à atitude cristã de Pedro. Pedro aprendeu com Jesus. E por ter aprendido, em um outro momento, quando ele estava triste, porque Pedro também ficava triste. Pedro também tinha planos. Pedro também tinha planos. Um determinado dia, Jesus disse a ele: Pedro, esquece os teus planos, os teus propósitos, e te lembra dos filhos do Calvário. Aquieta as tuas preocupações de fazer valer os teus direitos, porque existe um programa maior que atender os filhos do Calvário. 34 anos do Jefa, Grupo Espírita Francisco de Assis. 34 anos de uma dedicação continuada ao trabalho de Jesus e de Kardec. No momento difícil, no momento tumultuado, no momento em que todas as instituições, eu diria, sem medo de errar, passando por desafios e dificuldades grandes. O Jefa, em piedade, é referência de uma casa comprometida com Jesus. E por isso, para o Jefa, nesses momentos finais, eu leria alguns trechos de um capítulo intitulado Tempos de Descomprometimento. Comprometimento, descomprometimento, o que é que tem a ver o Jefa com tempos de descomprometimento? O Espírito Camilo, por Raul Teixeira, diz: estes são dias preocupantes pelas estradas terrenas, por onde seguem jornaleiros da evolução. São dias em que se acha renascida sob os céus planetários verdadeira multidão de almas que estiveram detidas em experiências de intensas perturbações em regiões espirituais, de sofrimento e purgações, onde vivenciaram grandes silêncios motivados por medos imensos, provocados por outros desencarnados, sicários que se coroaram com o direito de exercer a justiça nesses locais de sombra. Nesses estados de alma, tal multidão espiritual acabou por desenvolver ou reforçar condicionamentos de covardia moral. Ou seja, o Espírito Camilo diz que nesses tempos de agora, uma quantidade enorme de espíritos chegaram à Terra. Vieram de regiões de sofrimento lá no mundo espiritual, onde sofreram por imposições de outros espíritos que se achavam no direito de praticar a justiça nesses locais. E esses espíritos que aqui chegaram à Terra, pouco a pouco, em grandes magotes, ao longo do último século, foram se espalhando pelas diversificadas regiões do planeta, ocupando tanto posições de relevância social, quanto atados às lides subalternas. São seres que não desenvolveram dentro de si, por covardia ou por medo, os seus sentimentos de elevação moral. E o Espírito Camilo diz: vamos encontrar em todas as partes. Vamos encontrá-los dentro de casa, muitas vezes onde a esposa culpa o esposo de algo que errado sucedeu, que os filhos culpam o pai, os pais culpam os filhos. Vamos encontrá-lo também nas repartições públicas, onde as pessoas deixam para o outro
a responsabilidade do exercício dos deveres, e buscando para si só direitos, sem assumirem responsabilidades. Vamos encontrá-los também dentro de todas as religiões. E nas religiões, vamos encontrar esses espíritos acovardados, medrosos, e ainda não despertos para o exercício das verdades espirituais, querendo passar para os guias, para os mentores da casa, as responsabilidades que são próprias a cada um de si. Muito bem. Lá na frente, o Espírito Camilo diz: é verdade que um dia esses templos vão sofrer mudanças. É da lei. Um dia tudo isto vai passar. Porém, enquanto esses dias de abundante lucidez e fidelidade a Jesus não chegam, cabe aos espíritas conscientes e convictos, aqueles que sabem o porquê da própria crença, os que conseguem dimensionar as próprias necessidades, adotarem e manterem uma atitude íntegra, sem medo de pôr as coisas nos seus devidos lugares, vivenciar os conteúdos da mirífica doutrina, ainda que isso lhes custe agressões, ainda que isso lhe custe ataques, indiferença ou mofa, sempre partidos de alma muito apequenadas em seus estados de cristalização mental. Não é demais considerar que muitos companheiros marcados pelo descompromisso para com o espiritismo acham-se muitas vezes alimentados por mentes invasivas da erraticidade inferior, com o objetivo de fazer retardar a marcha do bem, numa translocada peleja contra Jesus Cristo, que ainda conta com inumeráveis inimigos na psicosfera terrena, instalados no corpo físico ou fora dele. Para quem é comprometido com a doutrina libertadora das consciências, vale o sacrifício, sem jamais contender com o mal, consciente, porém, quanto às atitudes a tomar no momento devido, quando falar ou quando calar, sempre visando o aprimoramento, a iluminação, a ascensão fugirá de errar por mero comodismo, por mera omissão, e confirmará Jesus onde esteja, por meio dos roteiros de amor e luz que o Espiritismo aponta. Parabéns, Jefa. Parabéns a esta casa, que num comprometimento moral e espiritual a Jesus e Kardec, oferece a todos nós a felicidade de reviver os ensinamentos de Cristo, aprender com Ele, não apenas direitos e deveres, mas aprender tudo que nos leva à conquista de uma felicidade espiritual. Muita paz para todos.